oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Salmo capítulo 54, o verso 6 ao verso 7. Seja muito bem-vindo, e esse seja um dia de muitas bênçãos e muitas conquistas ao lado do Senhor. O nosso coração se alegra porque Ele nos dá mais um dia de vida. A palavra de Deus fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre cada um de nós. Nós temos como louvar o nome dEle porque Ele é bom em todo o tempo. O salmista Davi, no Salmo capítulo 54, com essa parte da Bíblia que nós começamos esse dia, ele reconhece que ele irá oferecer voluntariamente sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios que ele reconhece que Deus é bom, que a misericórdia dele se renova sobre a sua vida, que ele está ao nosso lado em todo momento, que é o que de fato nós também nessa manhã estamos fazendo. Um sacrifício vivo. Nós queremos nessa manhã buscá-lo, entregar a nossa vida e permitir que ele conduza a nossa trajetória. Esse canal foi aberto com o objetivo de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. E nessa manhã quero convidá-lo a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 18, o verso 2 e o verso 3. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Deus aqui, ele estava chamando a responsabilidade para si mesmo. E ele estava falando para o seu povo: foi eu que os tirei de lá do cativeiro do Egito. Com mão poderosa eu os trouxe para o deserto. Vocês são propriedade peculiar, particular minha. E estou trazendo vocês para cá para que possa ensiná-los como é que vocês devem viver. Veja que o olhar de Deus para a nação de Israel, ele é amplo, ele é holístico. Deus contempla todas as áreas da vida de um ser humano. Deus já tinha falado com respeito ao tipo de alimentação que eles deveriam se alimentar. Deus tinha lhes ensinado com respeito ao saneamento básico. Deus estava construindo um sistema de adoração para que eles pudessem entender como Deus é santo e como é que eles deveriam se apresentar diante de Deus. Mas Deus aqui agora estava dizendo para eles que a maneira como eles viviam na sua intimidade, na sua sexualidade, isso também representava que eles pertenciam ao povo de Deus. Veja, o olhar de Deus, ele é amplo. Ele não contempla apenas uma área da vida de um ser humano. O ser humano todo, num todo, pertence a Deus. E Deus espera que os seus filhos entendam que nós, como num todo, nós adoramos ao nosso Criador. Nenhuma nação naquele período recebeu uma orientação tão pessoal e particular como a nação de Israel. O Egito estava repleto de ídolos. Os cananeus estavam com práticas pecaminosas e poderiam contaminar o povo de Deus. Mas aqui Deus estava lhe trazendo orientações para que eles pudessem definidamente entender o que Deus esperava que eles pudessem fazer com as suas vidas. O capítulo 18, do verso 1 em diante, Moisés passa então agora, nesse momento, a instruir a nação de Israel a partir da palavra de Deus. O assim disse o Senhor. E aqui estão as proibições que o Senhor designou para a nação de Israel. Eles não deveriam se envolver sexualmente num relacionamento íntimo com pessoas da sua família, que seria considerado como sendo uma ação incestuosa. Deus estava abolindo isso. Deus estava abolindo o sacrifício de crianças. Deus não queria que as crianças fossem sacrificadas. Deus também estava abolindo o homossexualismo. Ele era completamente contra esse comportamento. Homem com homem, mulher com mulher. É uma abominação aos olhos do Senhor. Ele não queria que a nação de Israel vivesse dessa forma. Os vizinhos da nação de Israel, eles não tinham restrições com respeito à sexualidade. Eles viviam de qualquer forma, homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, e era dessa forma que eles viviam.
mas Deus estava aqui estabelecendo um parâmetro para o seu povo, porque Ele queria que aquela nação entendesse que Deus é um Deus santo, um Deus puro, e espera que os seus filhos vivam dessa forma. O tempo que a nação de Israel passou no Egito e agora estavam indo para a terra de Canaã, desconstruiu completamente o que Deus tinha estabelecido através de Abraão, Isaque e Jacó. Eles perderam completamente a noção do que é ter uma família saudável. Os valores que vieram lá do Jardim do Éden, quando Deus criou Adão, Eva, os nossos primeiros pais, Deus queria que essa terra seguisse como modelo, o modelo família, onde um homem e uma mulher, um ao lado do outro, pudesse ensinar, discipular os seus filhos, e os seus filhos teriam uma visão a respeito de Deus a partir dos seus pais. Mas no Egito e agora em Canaã, eles estavam cercados de pessoas que estavam vivendo ao seu bel prazer, e Deus sentiu a necessidade de orientá-los, levá-los a ter uma compreensão qual era o ideal de Deus para as suas vidas. Os israelitas saíram de um país completamente pagão e idólatra, como era o Egito, mas eles estavam se dirigindo para uma terra que estariam cercados de povos que também eram idólatras, que era a terra de Canaã. E Deus estava aqui moldando o seu povo, preparando o seu povo para que eles pudessem ser luz, o sal da terra, no meio de um povo que estava com os seus costumes e culturas completamente corrompidos. Deus queria que a nação de Israel pudesse influenciar, não ser influenciado por aquela cultura. Deus queria que a nação de Israel pudesse ensinar aqueles outros povos, não receber os ensinamentos que aqueles povos já viviam. Os cananeus tinham práticas sexuais completamente aversivas aos ensinamentos do Senhor, e Deus não queria que a nação de Israel vivesse daquela forma. Eis a razão da necessidade de Deus orientar. Entendo que nos dias em que nós estamos vivendo como povo de Deus, nós também temos a mesma responsabilidade nas mãos. Nós precisamos influenciar uma cultura que está completamente deteriorada com o pecado. Nós precisamos ser a luz do mundo. Nós precisamos ser o sal da terra nos dias em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, o único evangelho que elas se depararão nessa vida sou eu e é você. Por isso que a nossa vida precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Refletirmos os ideais e o sonho de Deus para os nossos dias, para que nós possamos permitir que essas pessoas tenham a oportunidade de um dia poder se encontrar com Jesus Cristo. O livro de Levíticos, capítulo 18, verso 5, diz o seguinte: Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deus queria que a nação de Israel entendesse que o futuro do seu povo dependia de viver uma vida em obediência aos ensinamentos do Senhor. As leis eram para aqueles que já tinham sido chamados para o Senhor, não para os outros povos que não conheciam a Deus. Mas aqueles ensinamentos estavam sendo dados para a nação de Israel que já conhecia a santidade do Senhor. Deus já tinha se manifestado dessa forma de muitas maneiras, e eles deveriam entender que Deus queria que eles também pudessem seguir esses mesmos ensinamentos. Os outros povos só poderiam um dia conhecer a Deus, a salvação, se fosse através da nação de Israel. E Deus queria que a nação de Israel pudesse ser essa referência para a salvação de outros povos. O livro de Levíticos, capítulo 18, verso 6, aqui está mais uma orientação de Deus para a nação de Israel. Nenhum israelita deveria casar com parentes próximos. Deus não queria que houvesse esse tipo de união, mas Deus já no passado já tinha orientado, dado essas orientações a Moisés a levar ao seu povo para que esse povo pudesse ser uma referência, esse povo pudesse ter saúde, eles pudessem representar ao Senhor. Os povos que estavam ao seu redor, eles não tinham parâmetros de vida, eles não tinham orientações de como viver, mas Deus não queria que o seu povo vivesse como os outros povos que estavam ao redor da nação de Israel vivesse. Há muitas orientações que nos dias de hoje nós podemos também tomar para as nossas vidas, porque são orientações eternas. Deus estava dizendo que nenhum israelita deveria descobrir a nudez do seu pai ou da sua mãe. São orientações que são eternas. Deus estava dizendo também
que nenhum homem deveria tomar a esposa do seu irmão se ela ficasse viúva, porque ele poderia lesar a herança do seu irmão. Aqui Deus estava protegendo a lei do levirato. A herança que pertencia a uma outra família, se alguém casasse, poderia estar se aproveitando dessa situação, e Deus aqui estava estabelecendo um parâmetro para as famílias dessa época. O capítulo 18, verso 18, Deus estava dizendo que nenhum homem deveria tomar por esposa a irmã da sua esposa. Aqui já podemos ver que Deus já aborrecia a poligamia. Deus já não queria que um homem casasse com duas mulheres. Mas quando nós na Bíblia olhamos, nós podemos ver que esse problema um dia se deu com Jacó, quando se casou com Lia, depois teve também que se casar com Raquel. A rivalidade que se deu dentro daquela casa, como se dividiu as famílias e muitos se tornaram inimigos, mas nós podemos compreender que essa parte da Bíblia, já Deus aborrecia a poligamia e estava encontrando uma forma de orientar o seu povo para que pudesse viver de uma forma monogâmica. Levíticos capítulo 18, verso 21, declaradamente Deus aborrece ao deus Maloque. Era um culto onde alguém levava o seu próprio filho para sacrificá-lo. Era uma prática comum entre os fenícios matar os seus filhos para o deus Maloque. Entre o povo de Deus, Manassés, longe do Senhor, sacrificou também os seus próprios filhos e Deus aborreceu essa atitude. Mas Deus encontrou esse momento para orientar o seu povo, falando que ele aborrecia esse tipo de comportamento. Ele não queria que o seu povo levasse o seu nome e pudesse ter práticas que aborrecesse a esse Deus. Ele queria que o seu povo assumisse um comportamento que estivesse de acordo com a sua vontade, para que ele pudesse abençoar as ações desse povo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no Novo Testamento, nós vemos que Deus abençoou as crianças. Ele ama os pequeninos, ele colocou nos seus braços, no seu colo e abençoou as crianças. Nos dias de hoje, nós também temos a responsabilidade de abençoar esses pequeninos, porque são a herança do Senhor. Levíticos capítulo 18, verso 22, Deus declaradamente, ele fala que não deveria nenhum homem se deitar homem com homem, como também nenhuma mulher se deitar com nenhuma mulher. Nenhuma pessoa deveria ter intimidade com pessoas do mesmo sexo. Deus queria que houvesse uma união entre um homem e uma mulher. Foi lá no Éden onde Deus abençoou Adão e também abençoou a mulher. Deus sempre quis que esse modelo se espalhasse e fosse seguido pela nação de Israel. E aqui no capítulo 18, no verso 22, enfaticamente, ele fala que não deveria um homem com um homem se unir, nem mulher com mulher também ter essa união. É a razão pela qual Sodoma e Gomorra foi destruída. É por isso que os amorreus também foram destruídos. É por isso que muitos povos no passado deixaram de receber a bênção de Deus porque estavam vivendo dessa forma. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos atentar para essas orientações porque são eternas. No capítulo 18, no verso 25, a Bíblia usa uma expressão falando que essa terra se contaminou. O pecado é como uma lepra. Ele se contagia, contamina outras pessoas. Nós que vivemos nesse mundo, nós precisamos nos apegar a Deus. Ao vivermos nesse mundo, nós precisamos a cada dia buscarmos ao Senhor. Por mais que alguém, uma família, possa receber uma pressão dessa sociedade para viver de acordo como esse mundo vive, nós precisamos manter os parâmetros do Senhor. Por mais que um jovem numa faculdade ou numa escola receba uma pressão de amigos e de um grupo de pessoas para que ele abra mão dos seus valores para viver de acordo como esse mundo tem vivido, esse jovem, essa pessoa precisa se apegar à palavra de Deus. Amigo, nessa manhã, ao nós concluirmos aqui o capítulo 18 do livro de Levíticos, nós precisamos entender que Deus tem padrões elevados para o seu povo. Deus um dia vai voltar aqui a essa terra para buscar esse povo que ama a sua palavra e vive essa verdade. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos viver esse evangelho. O único evangelho que muitas pessoas verão na sua vida sou eu e é você. E nós precisamos viver de uma forma tão pura que ao olhar para nós,
eles consigam ver a pessoa de Jesus Cristo e seja, de repente, a única oportunidade para que eles possam receber a salvação. Por isso que nessa manhã quero convidar você para que nós juntos possamos clamar a Deus, para que eu e você, a cada dia, possamos viver essas verdades, para que muito em breve o nosso Salvador Jesus Cristo volte aqui a essa terra. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas falhas, confessamos os nossos erros. Nós queremos a cada dia amar a Tua palavra e seguir os Teus ensinamentos. Fica conosco, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.